país todo está preocupado com as queimadas em várias e várias regiões do nosso país. Nesse momento, por exemplo, a TV Globo está mostrando que tem uma queimada forte na região norte da cidade de São Paulo. Próximo aí é a chamada Serra da Cantareira. Uma queimada forte agora. O volume de fumaça mostrado nesse momento é muito grande. Ontem, a cidade teve a pior qualidade do ar do mundo. A pior qualidade do mundo. E ninguém fez nada, continuaram os carros circulando como se nada tivesse acontecido. Bom, mas há também outros biomas que estão seriamente ameaçados. Entre eles, o Cerrado. Quem está aqui conosco é o André Zequim, que é biólogo e gerente da Reserva Natural Salto Morato, mantida pela Fundação Grupo Boticário. André, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Obrigado a você, bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite de estar participando aqui de novo com vocês. Nós é que agradecemos. André, conta pra gente o seguinte, nesse último ano, a situação do Cerrado melhorou ou piorou em quantidade de queimadas nesse bioma? Olha, Heródoto, em termos de queimadas, usar o termo mais correto, né, em termos de incêndios, piorou, tá? Piorou. Esse ano, o número de focos de incêndio ele foi bem maior em todo o Brasil, não só no Cerrado, né? No primeiro semestre desse ano, segundo a plataforma Map Biomas, a área atingida por incêndios no Brasil foi de 4,48 milhões de hectares, né? Sendo que Cerrado e Amazônia foram os biomas que mais queimaram, né? A gente está falando em 48% mais incêndios em comparação com o mesmo período de 2023. Então a situação está pior, sim. André, era possível também dizer quais são as causas que fizeram com que esse número de incêndios aumentasse? Olha, a gente tem uma combinação de causas aí, né? Acho que a primeira causa, a gente não pode ignorar isso, é a causa da ação antrópica, né? Então, hoje os incêndios estão muito relacionados à forma como o homem faz o uso do solo, né? Então, a fagulha inicial está relacionado muitas vezes a um incêndio causado por uma limpeza de pastagem, por uma limpeza de lavoura, ou até mesmo um incêndio que começa por uma ação criminosa nos grandes centros urbanos. Mas ele é agravado, naturalmente, a gente não pode ignorar isso, né? Ele é agravado pelos eventos climáticos extremos, porque hoje a gente está vivenciando aí temperaturas mais altas, climas mais secos, o que propiciam os incêndios se tornarem ainda mais graves. André, o que isso pode fazer, o que nós podemos fazer para tentar reverter essa situação? Bom, eu acho que aí a gente tem que pensar num conjunto, né, num conjunto de soluções. Acho que o primeiro deles é a gente conscientizar a população sobre a importância de se evitar os incêndios nessa época do ano, né, evitar-se o uso do fogo nessa época do ano, que é a época mais seca do ano, somado também a soluções como a necessidade de você manejar corretamente o fogo na época propícia para se manejar, que é a época das chuvas, e, consequentemente, fazer isso muito bem feito de manejo dentro de unidades de conservação para reduzir aí o material combustível, que é o material combustível que propicia os grandes incêndios que a gente está vendo agora em todo o Brasil. André, o fogo é uma ferramenta? Sim, Heródoto, o fogo é uma ferramenta, se utilizado de forma correta, para os biomas corretos. Então, para o Cerrado, por exemplo, onde o fogo ele tem uma relação muito forte com a ecologia de várias espécies do Cerrado, o fogo pode ser sim uma ferramenta para reduzir material inflamável, mas na época correta. E a época correta de usar o fogo para se reduzir o material inflamável não é agora, não é durante o período da estiagem, é durante o período das chuvas, né? O período onde você consegue trabalhar com fogo a seu favor para reduzir esse material inflamável, esse material seco. Então, sim, ele pode ser utilizado como uma ferramenta dentro de uma abordagem que chamamos de manejo integrado do fogo. Perfeitamente. André, muito obrigado. Obrigado a você, Heródoto. Um abraço. Muito obrigado ao André Zequim, que é biólogo e gerente da Reserva Natural Salto Morato, mantida pela Fundação Grupo Boticário. Está aí, portanto, entre outros biomas, como explicou o André para a gente, cresceu também, então, aí, me corrigiu corretamente, os incêndios na área do Cerrado. Em termos de queimadas, usar o termo mais correto, né, em termos de incêndios, piorou, tá? Piorou. Esse ano, o número de focos de incêndio ele foi bem maior em todo o Brasil, não só no Cerrado, né?
no primeiro semestre desse ano, segundo a plataforma Map Biomas, a área atingida por incêndios no Brasil foi de 4,48 milhões de hectares, né, sendo que Agora são 8 horas e 37 minutos.